A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Billy Graham, a felicidade pelo Espírito pacificador. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O problema dos atritos humanos é tão velho quanto a humanidade. Teve seu início no Jardim do Éden, quando Caim, dominado pela inveja, matou seu próprio irmão, Abel. E os homens lutam e brigam até hoje, porque isso faz parte da natureza deles. Mas como se explica que, após milhares de anos de vida nesse planeta, estejamos ainda tão longe da paz como as tribos guerreiras da história antiga? Explica-se muito facilmente. Não poderia haver paz real no mundo enquanto não estivermos em paz com Deus. Palavras e palavras sem significado acerca da paz nunca conseguirão implantá-la no mundo. Em certo dia de maio, vi em Guns Hall um desfile comunista na St. George Square, em que carregavam bandeiras com essas palavras: "O nosso alvo é a paz". De imediato, meu pensamento se voltou para a Coreia, onde, com os meus olhos, vira a devastação e a miséria produzidas por esse mesmo povo que ali proclamava a paz como seu principal objetivo. A paz é bem mais do que essas 3 pequenas letras brancas pintadas num pano vermelho, carregado por um fanático a passo de ganso numa parada de vermelhos. Não significa mera cessação de hostilidades, nem o momentâneo hiato numa guerra quente ou fria. É algo bem mais positivo, é uma relação especial para com Deus, a que o homem é conduzido por sua maravilhosa graça. É uma realidade espiritual no coração de todo homem que entra a ter contato vital com o Deus infinito. A Bíblia diz: "Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade." Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14. Cristo, por sua morte vicária na cruz, reparou a ruptura entre Deus e o homem. A Bíblia diz: "Ele é a nossa paz." Aqueles que estavam longe chegaram perto, pois ele de ambos os povos fez um. Efésios capítulo 2 e o versículo 14. Conquanto Deus nunca tenha sido inimigo do homem, este, por sua má e infeliz escolha, se fez inimigo de Deus. A revolta começou no Jardim do Éden, quando Adão se rebelou contra Deus e se aliou com Satanás. Aí é que começou a inimizade. Aí é que a ruptura abismal foi criada pelo homem por sua deliberada escolha. A história do homem é o registro dos seus vãos esforços por uma vida feliz e em paz sem Deus. Quando Israel deixou o culto de Jeová pelos dos ídolos, perdeu sua paz e passou a ser escravo de outras nações, ou então a entrar numa série de guerras. Cada passo no afastamento do Deus vivo e verdadeiro é um passo na direção de conflitos e guerras. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus."
Por onde começam os pacificadores? Como podemos ser pacificadores? Já frisamos que a paz nunca pode prover da guerra. Esta é a genitora da pobreza, da depressão, dos sofrimentos e do ódio, e jamais promoveu ou garantiu paz permanente. Pode a paz ser descoberta dentro de nós mesmos? Fred disse que a paz é nada mais, nada menos que uma atitude mental. Ponhamos fora nossas fobias, nos esvaziemos de nossas neuroses e do conhaque, e teremos a paz de há muito cobiçada pelos homens, disse ele. Respeito muito a psiquiatria pelo que eles têm conseguido ao longo dos séculos. Na verdade, ela ajudou a muitos, mas é certo que não constitui substituto satisfatório dessa paz que só pode provir de Deus. Se a psiquiatria deixa a Deus de um lado, veremos, por fim, psiquiatras buscando psiquiatras para se tratarem de seus males. Não poderá haver paz enquanto não acharmos a paz em Deus. A Bíblia diz: Ele é a nossa paz. Efésios 2:14. A Bíblia não nos deixa em dúvida quanto à natureza dessa paz que Cristo adquiriu para todos nós. Ela pormenoriza essa paz em termos bem claros. Cristo conseguiu essa paz com o seu sangue derramado na cruz. Basta ver o que a Bíblia afirma na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Jesus carregou e apagou os pecados dos homens na cruz, de modo que aqueles que conhecem e aceitam a sua salvação já não mais se perturbam por causa dos seus pecados. Jesus se interpôs entre os homens condenados e perdidos e a ira de Deus. E ainda está de pé entre o Deus santo e o homem decaído em sua aflição, rebelião e conflitos. Ele é a única esperança de paz na íntima luta espiritual de nossa alma e, por essa razão, também é a única esperança da estabilidade social. Nosso mundo materialista, que tem tentado cortar relações diplomáticas com Deus, não temos agora onde nos refugiar a não ser em nós mesmos. Somos quais tartarugas num caminho apinhado de gente apressada. E o melhor que podemos fazer é enfiar a cabeça dentro da carapaça e fechar os olhos. Mas esse é um bom modo de expulsar de nós a vida, como bem pode atestar qualquer tartaruga morta. Se queremos ser pacificadores, urge primeiro fazermos a nossa paz com Deus. A Bíblia diz: mas os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Isaías capítulo 48, versículo 22. E o mesmo Isaías diz: desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Isaías capítulo 59, versículo 8. Os conflitos do homem com seus semelhantes nada mais são do que a expressão, no nível humano, do seu conflito contra Deus. Enquanto o homem não fizer as pazes com Deus, não teremos paz com nossos semelhantes. Homens dos séculos antigos e de nossos tempos hão descoberto a verdadeira paz com Deus. Davi disse: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4, versículo 8. Uma pessoa, outrora pagã, tendo recentemente descoberto a paz com Deus, me disse: não faz muito tempo que eu e minha esposa costumávamos despertar de manhã discutindo, e íamos à noite para o leito discutindo, questionando, nos enfrentando. Mas desde que fizemos nossa paz com Deus, o nosso lar se tornou o céu na terra. Você pode ter paz com Deus, mas você me pergunta,
Como posso descobrir essa paz? O primeiro passo para você alcançar paz com Deus é esse: cesse de combatê-lo. Pare de resistir a Deus. Pela Bíblia, pela igreja, pelas vidas de pessoas cristãs, Deus tem procurado por anos buscar, trazer, impressionar a você com essa mensagem de paz para o seu coração e vida. Cristo disse a seus discípulos: a minha paz vos dou. João capítulo 14, versículo 27. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele quer dar paz a você também. Mas não pode fazer se você não quiser. Enquanto você levantar a sua bandeira vermelha de rebelião, você está distante de Deus. Você precisa parar de resistir a Deus. Você precisa não mais deixá-lo fora de sua vida. Precisa cessar de lutar contra ele. Você precisa se render a Jesus. O segundo passo para você alcançar paz com Deus é entregar-se a ele. Deponha para sempre as suas armas de guerra. Deixe a ofensiva. Deixe de estar na ofensiva. É isso que você tem que fazer. A Bíblia diz a respeito de um povo que não estava em paz com Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 8. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor. Quando você se rende a um inimigo benévolo, a alguém que o ama, você está agindo com bom senso. A paz que se segue à aceitação de Cristo como Salvador é mais do que essa paz terrena, e é o maior dos tesouros espirituais, muito embora nem sempre nos traga consigo prosperidade material ou terrena. Conhecer a Cristo é ter a riqueza suprema, um lugar no reino de Deus, e todos os homens e mulheres que dão a Cristo o primeiro lugar sentem que em nada precisam se afobar pelos bens terrenos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículos 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas há mais um aspecto dessa paz com Deus. Não se trata de uma paz passiva que nos faz assentar displicente e preguiçosamente à sombra de um salgueiro, a tocar harpa. E uma paz de atividade e de serviço começa a acontecer em nossa vida. O terceiro passo para acharmos a paz com Deus é o de servi-lo. A Bíblia dizia a um povo antigo que buscava paz que não só se rendesse, mas também servia ao Senhor Deus, para que o ardor de sua ira se desvie de vós. Segundo Crônicas, capítulo 30 e o versículo 8. Como achamos paz com Deus? Precisamos parar de lutar, de resistir. Naturalmente, esses passos serão motivados pela fé e misturados com o amor de Deus. Tendo achado a paz com Deus, depois, a seguir, experimentamos a paz de Deus. Deus nos toma, não como escravos, e sim como filhos. A Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3 e o versículo 2. Tendo-nos rendido a Cristo, somos conduzidos à viçosa vinha da sua graça e passamos a participar do fruto do Espírito. A todos quantos se rendem a Ele e o servem, Deus concede o seu Espírito Santo, o Espírito de paz. Esse é o Espírito com que o Senhor e seus discípulos foram batizados. É o Espírito que possibilitou a Cristo a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 e o versículo 34. É o Espírito que levou Estevão, mesmo apedrejado, a dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos capítulo 7 e o versículo 60. É o Espírito que habilitou a todos os discípulos, menos um, que mostrou não ser verdadeiro discípulo, a morrer sem queixa pelo Senhor deles. E puderam fazer isso porque tinham a paz de Deus. Essa paz de Deus não é mera abstração advogada por pregadores e teólogos.
Milhares e milhares podem testemunhar que realmente têm experimentado a paz de Deus e a têm achado maravilhosamente apropriada para os dias presentes. Tempos atrás, um operário cristão sofreu uma queda fatal dos andaimes em que trabalhava. Chamou-se o pastor e este, ao ver aquela sua ovelha, como ela estava naquele instante, nos últimos momentos de vida, disse: querido amigo, acho que você vai morrer em breves instantes e, por isso, o exorto a estar em paz com Deus. Estar em paz com Deus, pastor? Disse o moribundo. Ora, faz 2000 anos que o meu glorioso Salvador pagou todas as minhas dívidas na sangrenta cruz. Cristo é a minha paz e eu conheço a Deus. Sim, eu o conheço bem. Você, amigo, também pode experimentar essa paz de Deus por meio de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Ter a paz com Deus e ter a paz de Deus não basta. Essa relação vertical deve se exteriorizar numa relação horizontal, pois, do contrário, vã será a nossa fé. Jesus disse que devemos amar o Senhor de todo o nosso coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Esse duplo amor por Deus e pelo homem é como os dois polos, positivo e negativo, de uma bateria. E quando os dois polos estão desligados, não teremos poder. A fé pessoal só é útil e proveitosa quando tem aplicação social. Certa vez vi um cartão que representava um homem remando seu bote para uma praia dourada chamada Céu. Ao redor do seu barco, homens e mulheres nadavam em vão para alcançar a dita praia. E o homem do barco pouco se incomodava com o perigo que corriam aqueles infelizes e iam cantando: viajo para o céu, aleluia! Tal cartão não representa nada bem a vida cristã. Se temos a paz com Deus e a paz de Deus, fatalmente nos tornaremos pacificadores. Não só viveremos em paz com nossos semelhantes, mas também estaremos sempre desejando levá-los a descobrir a fonte da verdadeira paz, que é Cristo. O cristianismo aumenta extraordinariamente o âmbito e área de nossa vida. Ele nos tira do egocentrismo e nos leva ao altruísmo. A conversão nos tira da introversão para a extroversão. Nossa vida, então, como que toma novas dimensões quando achamos paz com Deus? Há muitos setores de nossa vida em que podemos agir como pacificadores, e não há parte alguma de nossa vida que não possa ser afetada por essa paz de Deus que devemos partilhar com outros. A única medida corretiva para se estabelecer a paz é fazer com que os homens individualmente conheçam a paz de Deus. Conquanto não seja eu inteiramente contrário a movimentos que visam, de uma forma ou de outra, a paz mundial, estou firmemente convencido de que nunca teremos essa paz enquanto, em seu bojo, não trouxer ela um profundo dinamismo espiritual. Rogo sempre a Deus para que faça cessar as guerras, como também os crimes, mas estou certo de que a causa principal do crime e da guerra é a inerente pecaminosidade da natureza humana. Quando Jesus asseverou categoricamente a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, não falava ele apenas ao grande mestre, mas a todos nós, mortais. Porque Jesus via em Nicodemos um típico representante da raça humana. O mundo jamais nascerá de novo enquanto cada criatura humana não passar pela regeneração e não estiver em paz com Deus. No que respeita à paz racial, deixe-me dizer que para os verdadeiros cristãos não existe esse problema. Junto à cruz, o terreno se nivela e não há para com Deus nenhuma distinção. Os cidadãos de segunda classe não existem diante de Deus. É verdade que os problemas são grandes e não podem ser resolvidos do dia para a noite.
Mas se todas as pessoas neles envolvidas fizerem as pazes com Deus, facilmente farão as pazes com os seus semelhantes. Agora, se tratarem desses problemas com sentimentos vingativos, intolerantes e nada cristãos, estarão todos destinados à ruína, à destruição. Ser pacificador é uma vocação nobre, mas a verdade é que você não pode produzir a paz por seus próprios esforços, assim como o pedreiro não levanta um muro sem sua colher de pedreiro, ou como o carpinteiro não levanta uma casa sem um martelo, ou como o pintor não faz um quadro sem um pincel. Você precisa ter o equipamento próprio. Para ser um pacificador, você precisa conhecer o doador da paz. Para levar paz à terra, você precisa conhecer a paz do céu. Precisa conhecer aquele que é a nossa paz. Jesus não deixou para seus discípulos uma herança material. Quando morreu, tudo quanto deixou foi uma túnica que passou a ser posse de soldados romanos. Sua mãe, que ele deixou aos cuidados de seu irmão João. Seu corpo, que se entregou a José de Arimateia. E seu espírito, que retornou a seu pai. Mas ele deixou para seus seguidores algo muito mais valioso do que o ouro, mais duradouro do que vastas propriedades de terra, mais do que se desejar que palácios de mármore. Deixou-lhes sua paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreça. João capítulo 14 e o versículo 27. Podemos ser pacificadores somente quando conhecemos a Jesus e a paz que ele nos entregou. E ele prometeu felicidade a todos os que lutam pela paz diligentemente e a promovem. Que Deus abençoe vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guanabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final, deixe-me dizer para você que nós estamos disponibilizando na descrição do vídeo o número do nosso WhatsApp e do Telegram. Você que deseja enviar seu pedido de oração. Você que enviar sua oferta, enviar o seu dízimo, seu voto, envie o comprovante para colocarmos no caderno de oração e orar pela sua vida. E também, diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu comentário. Você tem um testemunho para contar? Deixe no comentário. E considere de todo o coração abençoar a obra de Deus. A Bíblia diz que é dando que você vai receber, é plantando que você vai colher. Dai, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. É Deus que está prometendo. Abençoe a obra de Deus, plante boas sementes na obra de Deus e você vai ter uma colheita poderosa. Fique com Deus e sucesso na sua caminhada.